E aí, gente, olá, boa tarde. Novamente estou aqui. Meu nome é Mariana, né? Eu sou professora de biologia e de outros conteúdos e vim aqui para a Unicursos, né? Falar para vocês um pouco do gabarito preliminar da prova de agente educador. No meu caso, como eu tenho uma especialidade voltada para a área de biológicas, vou falar de uma parte específica que caiu sobre nutrição e primeiros socorros que eu pude verificar daí nessa prova, tá? Então, no caso, começa na questão 42, que fala sobre os nutrientes, então tem todo um conteúdo falando sobre os nutrientes, que estão divididos em macro e micronutrientes. Somente uma alimentação adequada em termos quantitativos e qualitativos pode fornecer esses nutrientes. Por outro lado, o consumo inadequado de alimentos pode trazer danos para a saúde das pessoas. Por exemplo, o excesso de alimentos pode causar obesidade e a deficiência pode causar desnutrição. Uma alimentação saudável deve ser estimulada em todos os lugares, principalmente na escola. Então, a pergunta, né, não tem muito a ver com o quadrinho né, com todo o texto, mas aí ele faz a pergunta de qual a importância da proteína na alimentação. Então, a importância da proteína se dá por, e aí ele coloca algumas alternativas. Vamos que eu achei essa questão um pouco confusa, porque as proteínas elas têm uma função, diversa no organismo, pode contribuir para várias funções, tá. Então existem algumas alternativas que dá para eliminar, por exemplo, a alternativa letra B, que fala: "Facilitar a utilização de vitaminas importantes pelo corpo e fornecem ácidos graxos", tá errada, tá. Essa realmente está errada. As proteínas, elas são moléculas formadas por pedacinhos chamados de aminoácidos. Desculpa, aminoácidos. E aí, não tem a ver com ácidos graxos, né. Ácidos graxos, eles são partes de lipídios, então não poderia ser a letra B. Outra que daria para excluir seria a letra D de dado, porque ele fala: "Fornecer energia", então as proteínas, eh, seriam importantes para fornecer energia para as atividades no dia a dia e podem ser encontradas em cereais e batatas? Não, tá? Claro que as proteínas, elas podem ser utilizadas para produzir energia? Sim, porém, elas são o último recurso do organismo. A fonte primária de energia vão ser carboidratos, e aí ele mostra 2 componentes, cereais e batatas, que são alimentos que têm bastante carboidrato, né. A fonte secundária seriam os lipídios, e aí, uma última situação muito drástica, o organismo pegaria uma proteína para fornecer energia, né, mas só numa situação muito crítica. Então, essa alternativa poderia excluir, porque não é ela. Então, ficaria entre a C e a E. Então, pegando aqui, ó, vou ler a C, que está escrito ser essencial na digestão e no funcionamento intestinal, fortalecendo o sistema imunológico. Veja que alguns tipos de proteínas têm essa função, porém aqui ele está parecendo que está se relacionando a uma vitamina. Vitaminas têm muito essa função de fortalecer o sistema imunológico, tá? Principalmente a vitamina C e D de dado. Então, assim como a C e a E, elas têm uma pegada, né, um conteúdo muito parecido, como ser necessária para o bom funcionamento do organismo, auxiliando na prevenção de doenças. Então veja que tem um conteúdo muito parecido com relação à doença, né, fortalecer o sistema imunológico, prevenir doenças, que é a mesma coisa. Então, eu acredito, a meu ver, essas 2 alternativas se referem mais a vitaminas, portanto eu ficaria com a letra A, que a proteína é responsável pela formação de músculos e tecidos como pele, olhos e nervos, porque sim, elas são muito importantes para a formação dessas estruturas, principalmente os músculos que precisam de muita proteína para fazer aí a contração muscular, tá? Então, aqui eu fiquei com a letra A, ok? Na 43 fala o seguinte: a respeito da alimentação e da nutrição, leia as definições a seguir e identifique a qual conceito cada uma se refere. Então, no caso, nutrição e alimentação. Nutrição, gente, nutrição envolve conceitos um pouco mais amplos do que alimentação. Alimentação é o ato de pegar a comida, colocar na boca, engolir, né, então pegar a comida e comer. Então,
aqui está mostrando algumas sentenças, como o ato voluntário e consciente, que depende totalmente da vontade e escolha do indivíduo. Exatamente, essa é a alimentação. Relacionada com as práticas que envolvem horários, local e com quem realizamos nossas refeições, isso tem mais a ver com nutrição. A nutrição ela está relacionada com essas práticas que envolvem horários, que envolvem o local, é uma coisa um pouco mais, um aspecto mais cultural do que simplesmente mecânico de colocar a comida na boca, tá? Então seria 2 e 1. Então 2 e 1 ficaríamos com a letra B ou a letra E, B de bola ou letra E. Mas aí nós temos a terceira sentença que fala: um ato involuntário, uma etapa sobre a qual o indivíduo não tem controle. Essa seria a nutrição. Então já chegaríamos na letra E, 2, 1, 1, 2. Então veja que aqui a última sentença começa quando o alimento é levado à boca, e a partir desse momento o sistema digestório entra em ação, como eu falei, né, um movimento mecânico aí, que é chamado de alimentação, portanto, a letra E. No caso da 44, fala sobre primeiros socorros, né? Na prestação dos primeiros socorros, ao avaliar os sinais vitais do acidentado, o agente deverá observar as seguintes prioridades. E aí, eu coloquei aqui também, assim como a pessoa que assinalou aqui, a letra A, porque realmente, durante os primeiros socorros, a primeira coisa que você tem que ver realmente, primeiro que você tem que chamar, né, ambulância, tem que chamar os agentes especializados, né, mas sim, pode-se ver como é que está a pessoa, e 2 situações que precisam ser observadas é a frequência respiratória, então para ver se ela ainda está respirando, se tem alguma coisa que não está impedindo a respiração, porque isso levaria ao óbito muito rápido, e o trauma, né, então ver se a pessoa não sofreu algum trauma ali, muito grave, né, uma observação. E se caso não tiver esse trauma muito grave, talvez movimentar para que a pessoa, né, se ela tiver com algum problema para respirar por causa do movimento, ela pode ser movimentada, porém tem que observar o trauma, porque se ela tiver algum trauma aí de coluna ou de outro local e tiver um movimento, isso pode acabar prejudicando, piorando a situação, né. Então por isso que tem que ser observado esse trauma inicialmente, assim como a frequência respiratória, ok? O restante, sensibilidade corporal, possibilidade de septicemia, é, é importante observar, mas antes disso teria que ter esse conhecimento que está na letra A, né? A hemorragia, a letra C também não se encaixaria muito, a letra D, dilatação da pupila e depressão óssea, veja que são todas informações importantes, mas que seriam secundárias a ao que está mencionando na letra A, ok? Bom, essas são as 3 questões mais relacionadas a biológicas, por isso que eu acabo tendo mais afinidade aqui, e eu fico por aqui. Espero que vocês tenham ido bem, boa sorte para vocês aí, né, espero que quando sair o gabarito, vocês conseguirem colocar as alternativas, que dê tudo certo para vocês. Muito sucesso, galera. Até. Fala, turminha, e aí, como é que vocês foram na prova? Espero que vocês tenham arrebentado. Professor Edric aqui com vocês, para a gente corrigir aquelas questões que apareceram na sua prova do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e também algumas relativas à nossa Constituição Federal. Vamos a ela, gente. Vamos lá. Quer ver? Ó? É a questão de número 58. E a banca examinadora judiou um pouquinho de vocês nessa prova, né? Enunciados muito extensos. E o pior de tudo, sabe o que é? Por exemplo, nesse teste 58 aí, se você simplesmente não lesse esse texto ali de cima e fosse direto lá para baixo, porque eles estão cobrando efetivamente, ó, não faria nenhuma falta. Entre aspas, é só para encher linguiça, é só para cansar, para desgastar e ó, né? O grande problema aí de concurseiro, um dos grandes problemas, questão de tempo, né, gente? Quando você vai lá para baixo, o que eles estão pedindo? A respeito da pessoa idosa, analise as afirmativas abaixo, de acordo com a Constituição Federal de 1988. E aí eles têm lá a afirmação 1, 2 e 3 e quer saber quais estão certas. E, gente, aquelas afirmações ali de baixo,
lógico, embora elas guardem relações indiretas com o texto, mas não uma relação direta, nada que vá fazer você acertar ou errar, porque eles simplesmente deram Ctrl+C, Ctrl+V em passagens da Constituição Federal. E claro, quando eles querem tornar uma ou outra errada, eles fazem uma pegadinha aqui ou ali. Não tem a ver diretamente com o texto que está ali em cima, tá? Então vamos lá, o que a Constituição Federal fala sobre a questão do idoso? Gente, esse teste, ele girou muito em torno do artigo 230 da Constituição Federal. A primeira frase, então, diz assim: os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Veja, não está falando exclusivamente, não está falando somente, né? Está falando que esses programas serão executados, serão implementados preferencialmente em seus lares. Afirmação verdadeira. Você encontra isso no artigo 230, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. A 1 está certa. 2. Aos maiores de 60 anos de idade é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Ixi, essa aqui provavelmente derrubou muita gente, hein? Quando você vai lá no artigo 230, parágrafo 2º da Constituição Federal, essa gratuidade é assegurada a partir dos 65 anos de idade. Olha que cruel. Não é 60. 60 é a idade lá para efeito do Estatuto do Idoso, né? Mas a gratuidade assegurada pela Constituição a partir dos 65 anos. Afirmação, portanto, errada. Beleza, gente? Eu tô olhando aqui para baixo, normalmente eu gosto de olhar para cima, mas só que tá muito pequenininho ali. Nem quando eu tinha 18 anos de idade, acho que eu conseguiria ler a letrinha que está na tela para mim. Por isso eu tô lendo aqui o meu texto, tá bom, gente? Então, a afirmação 2 errada por conta do artigo 230, parágrafo 2º da Constituição Federal. E a frase 3? A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Gente, você concorda comigo que essa terceira frase, você vira ela de ponta cabeça, vira, revira, não tem nada que você possa colocar de errado ali. É uma regra básica, né? De direito aí do idoso, tá certo? E inclusive no que diz respeito a quem tem que assegurar esse direito, a família, a sociedade e o Estado. Beleza? A 3, portanto, está correta. Então eu tenho a 1 e a 3, aliás, deixa eu só fundamentar, né? É o caput do artigo 230. Tá bom? A cabeça lá do 230 é exatamente isso que nós encontramos na afirmação 3. Então, quais estão corretas? Estão corretas 1 e 3, letra D de dado. Deixa eu baixar ali um pouquinho. Olha lá, letra D de dado, tá vendo? Você encontra 1 e 3, tá bom, gente? Nós estamos nos baseando aqui no caderno que algum aluno, alguma aluna disponibilizou. Ela assinalou ali a letra B de bola, dizendo que só a 2, desculpa, a 3, né? Só a 3 estaria correta. Não, a 1 também está correta nos termos do 230, parágrafo 1º da CF. Tá bom? Vamos em frente? Qual foi o próximo teste que eu localizei aqui dessas matérias que nós tratamos? Mais um teste que fala sobre a Constituição Federal. E mais uma vez, a mesma técnica de desgaste, né? É um texto, tudo bem, o texto pode ser até interessante, né? Sobre a Companhia de Dança de São José, um projeto criado em 2010 pela Fundação Cassiano Ricardo, muito legal, beleza, né? Legal, por exemplo, se você pudesse ler isso em casa, para efeito de cultura geral, de ampliar seus conhecimentos sobre a questão da política cultural da cidade. Só que o que interessa é lá no fim. Lá no fim ele fala assim, em relação à cultura, assinale a opção que não está de acordo com o que a Constituição estabelece. Então, o texto foi realmente só para você perder um pouquinho de tempo na hora de fazer essa questão. Tá bom, gente? E aí o seguinte, onde que nós encontramos a fundamentação legal aí para saber que a alternativa que está certa, qual que está errada? Ele está buscando a errada, não é verdade? Então você tem que ir no artigo 215
e 216 da Constituição Federal. É ali que você vai encontrar um norte para ver o que está certo e o que está errado, tá bom? Gente, e olha, mais uma vez, letra fria da lei, letra fria da Constituição Federal. O examinador aqui, ele foi um pouco preguiçoso, tá? Ele não foi preguiçoso o quê? Para buscar o textinho ilustrativo, para fazer você perder tempo. Mas na hora de elaborar as alternativas, efetivamente, ele foi bem preguiçoso. Ele foi lá dando Ctrl+C, Ctrl+V em texto da Constituição Federal. Então, a prova, gente, nessas questões aqui de direito constitucional, ela te jogou para a literalidade da Constituição Federal. Já era esperado? Já era. Eu até esperava uma questão ou outra, com algum probleminha prático para você resolver, mas não. Eles foram na letra da Constituição Federal. E quando isso acontece, é bom já comentar aqui com vocês, a chance de recurso também, gente, praticamente inexiste, né? Por quê? Ó, a letra A é exatamente o que está na Constituição, a letra B também, a letra C, opa, aqui eles mudaram. Então, seria essa a errada. Não tem muito o que inventar, tá? Então, vejam só, a letra A, você vai encontrar a literalidade da letra A no artigo 216 da Constituição Federal. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em seu conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Ok? Artigo 216, caput da Constituição Federal. Letra B. A letra B também está certa. Sabe onde você encontra? No mesmo artigo 216, parágrafo 1º, que diz lá, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Está lá, parágrafo 1º do 216. E a letra C? A letra C também é a literalidade do artigo 215 da Constituição Federal. Caput. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Perceba também que até pela lógica, onde estaria o erro nessa aí? Concorda? Letra D. A letra D, gente, é também a literalidade do artigo 216-A da Constituição Federal. Então ela está certa, né? O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada, participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social, econômico, com o pleno exercício dos direitos culturais. Artigo 216-A da CF. E aí, deixa eu ver se eu consigo botar aqui um pouquinho mais para baixo, Opa, aliás, já fiquei devendo para vocês ali um trecho da letra D, né? E vem a letra E. Essa letra E, gente, eles mexeram um pouquinho nela, tá? Dá uma olhadinha lá depois no artigo 216, parágrafo 2º. Artigo 216, parágrafo 2º. Então, aqui na nossa prova, está escrito assim: cabem à administração pública municipal, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para modos de criar e viver. Quando você vai lá no 216, parágrafo 2º, gente, não se fala em administração municipal. Ele fala de administração pública, né? A Constituição aqui não está cravando, dizendo que seria a municipal. Então, como todas as anteriores são copia e cola, né, dos artigos que eu mencionei da Constituição Federal, a única que aponta, a única que desponta aqui como errada é a letra E, tá bom? Belezinha. Qual que é a próxima? 67. 67, nós já vamos lá para o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí o próprio enunciado, eles também foram na literalidade da lei. As duas questões de ECA, a mesma coisa, literalidade da lei, tá? Então não tem muito o que a gente inventar aqui e também não tem como ficar buscando recurso, né, gente? Já que não tem interpretação, não tem jurisprudência, é a letra fria da lei. E o próprio teste já mencionou os respectivos números dos artigos, o que talvez já tenha até facilitado a sua busca, né? Chegou em casa, nossa, deixa eu ver artigo 56 do ECA, blá, pum. No caso dessa aluna aí,
desse aluno que cedeu o caderno para a gente, a surpresa não deve ter sido muito legal. Tadinho. De acordo com o artigo 56 do ECA, em caso de maus tratos envolvendo os alunos da escola, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência, os dirigentes desses estabelecimentos de ensino fundamental deverão comunicar esses fatos a quem, a qual órgão, a qual instituição. E o artigo 67 fala que é ao Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, portanto, letra B no nosso teste 67, tá bom? E aí a pessoa achou que era a vara da infância e da juventude, não é? É, no caso, o Conselho Tutelar. Lembrando que o próprio ECA fala sobre o Conselho Tutelar, a composição do Conselho Tutelar, as competências do Conselho Tutelar, mas não é o caso, né? Você nem precisava saber disso tudo. O artigo 56, ele simplesmente fala que o Conselho Tutelar, nessas circunstâncias, ou deveria, né, ser informado sobre essas circunstâncias. Tá bom, gente? B de bola no teste 67. Vamos, então, para o último teste que eu verei com vocês. Opa, foi. Aí. Também do ECA, teste 70, o ECA, em seu artigo 4º, diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Esta referida prioridade compreende o quê? E aí, gente, você tem justamente lá no artigo 4º vários incisos, se não me engano, 6 incisos, que vão falar o que assegura, né? Essa prioridade configura o quê? Ela compreende o quê exatamente? E você vai encontrar lá, no parágrafo único, a linha A, o que você encontra justamente na letra A deste teste. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Primazia de receber proteção e socorro em qualquer tipo de circunstância. Letra fria da lei. Gente, não tem o que inventar, né? Então, como eu disse, artigo 4º, parágrafo único, a linha A te remete justamente para a resposta A nesse teste. Tá bom, gente? É isso. Penso que encerrei a minha participação. Caso eu volte corrigindo algum outro teste, é que aqui internamente a gente viu algum furo, viu um ou outro teste que eu deveria comentar e não comentei, mas acho que esgotei aqui minha participação. Espero que vocês tenham ido muito bem, tá bom? Essas questões aqui vocês viram, né? Eu não notei nenhuma possibilidade de recurso, justamente por ser copia e cola de texto de lei. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima. Bom dia, caros alunos aqui do Unicursos que fizeram a prova do agente educador. Nós vamos fazer uma breve análise, apresentando a correção da prova dos conhecimentos específicos. Como foram vários professores que atuaram, né, eu faria a correção da parte ministrada pelas professoras Dulce, Zuleika e Andréia. As demais questões que estarão na sequência e que são de outros professores, eles farão depois a própria análise. Lembrando, inicialmente, que quando nós fizemos essa montagem do curso, a Fundação Vunesp, ela não apresenta uma bibliografia específica, portanto, os temas foram trabalhados de acordo com vamos dizer assim, o escopo geral pretendido naquele item do edital. Então, nós começamos com a questão 41, né, que fala sobre as ações recomendadas para a promoção da proteção e segurança no ambiente escolar. Avalie se as alternativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, essa é a questão 41, que nós estamos começando, né, fazer a correção da prova a respeito da promoção e proteção e segurança. Foram apresentadas 3 questões, né, 3 alternativas. As 3 alternativas estão corretas, porque nós podemos fazer a promoção e proteção da escola, fortalecendo os grêmios estudantis,
promovendo e fortalecendo a educação inclusiva com estratégias de atendimento educacional especializado e estabelecendo relações de diálogo contínuo com serviços públicos de saúde mental e de assistência social na comunidade, que atenda a região da instituição escolar, para que a escola possa também ser treinada e e verificar, né, situações em que as crianças apresentem algum tipo de sofrimento ou emocional ou mesmo de é, situações, né, envolvendo discriminação e sentimentos de ódio. Então, a resposta correta é a alternativa E, porque todas as alternativas estão verdadeiras. A questão 42 é sobre nutrição, então, como eu disse, ela será respondida pelo professor responsável. A 43 também é sobre nutrição. A alternativa, a questão 44, primeiros socorros, também é específica, não é de educação. A questão 45, ela vem falar sobre moral e ética. Às vezes, né, são palavras empregadas como sinônimos, mas elas têm algumas, vamos dizer assim, alguns nuances diferentes. Então, em relação à ética, o que é correto afirmar? Que a ética é um conjunto de normas, ela é um conjunto de normas. Entretanto, a ética, ela reflete o pensamento reflexivo sobre valores e sobre as normas que regem as condutas humanas. Então, a alternativa correta é a letra D. Quando nós falamos, então, que a ética, ela reflete a forma como a pessoa vai se posicionar na vida, por isso que ela tem que ser um pensamento reflexivo sobre os valores que acontecem, né, nas relações interpessoais enquanto a gente vive numa sociedade. Então, a alternativa correta é a letra D. Aqui, pelo que nós vimos, o nosso colega colocou a resposta errada. Então, a resposta é a letra D. A questão 46, ela fala sobre o brincar na educação infantil. É um texto adaptado da Gisela Waschop, né, dentro do caderno de pesquisas da Fundação Carlos Chagas. Então, o texto, o enunciado da questão diz assim: ocorre que, contrariamente à natureza do brincar, a educação formal e institucional baseia-se no controle de aprendizagem de conteúdos. Então, brincar é algo natural, livre, sem regras, e a educação formal, institucional, ela está baseada no controle de aprendizagem de conteúdos. Se considerarmos, no entanto, que a criança está imersa desde o nascimento num contexto social que identifica como ser histórico e que ela pode ser modificado por ela, é importante superar as teses biológicas e etológicas da brincadeira. Essas teorias idealizam a criança, empobrecendo as possibilidades educacionais. Então, se a gente ficar pensando muito em teorias antigas que se usavam sobre aprendizagem, nós vamos restringir a criança, né, e vamos dizer assim, amarrar a criança dentro do seu desenvolvimento. Então, nesse caso, ela está querendo que nós façamos uma avaliação do brincar na perspectiva sociocultural. Então, na perspectiva sociocultural, que é aquela do Vygotsky, que fala que o ser humano é histórico e cultural, que ele se desenvolve no meio através das experiências e dos signos e dos símbolos. Então, brincar na perspectiva sociocultural é considerado uma estratégia de ensino construtivista que incentiva a criança a memorizar palavras, objetos? De jeito nenhum, né, gente? Uma atividade ofertada com brinquedos e espaços estabelecidos que orienta a avaliação quantitativa. Brincar não tem nada com avaliação quantitativa. A terceira alternativa, um espaço de constituição infantil, aspecto imaginativo e diverso, que fornece a possibilidade de desenvolvimento. Sim, dentro da perspectiva sociocultural, é um espaço onde a criança tem a plena liberdade para usar a imaginação e ela é capaz de sair de si, vivenciar outras situações, ser outra, eu saio de mim, sou outra coisa, né? Deixo de ser Dulce, você é uma princesa, deixo de ser Joãozinho, você é um super-herói. E que fornece a possibilidade de desenvolvimento, porque nessa
experiência com o mundo que a criança vai, então, se desenvolver. Letra D, um período de recreação para dispersão de energias. Ó, gente, tem cabimento falar isso, né? O meio de transmissão de conteúdos programáticos definidos pelo professor que permite a fixação de aprendizagem. O brincar na educação infantil não é uma forma de trabalhar conteúdos programáticos. Portanto, nessa questão, dentro da visão sociocultural, o brincar é um espaço de constituição infantil, aspecto imaginativo e diverso que fornece possibilidade de desenvolvimento. Na questão 47, é sobre a adolescência, também foi trabalhada pela outra professora. 48. Essa é uma questão sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A nossa colega que fez a prova acertou. De acordo com a LDB, a educação especial e a educação indígena são modalidades de ensino. Como eu falei para vocês na aula, modalidades são formas alternativas de educação, né, previstas na lei, para dar atendimento à especificidade daquele público-alvo. Então, no caso da educação indígena, eles poderão atuar com a língua própria, com metodologias específicas. Então, é uma modalidade educacional que acontece dentro das comunidades indígenas. Então, ela só acontece dentro de áreas indígenas reconhecidas. E a educação especial é aquela para atender as crianças com altas habilidades, com deficiências ou com dificuldades de comunicação. Então, vocês vejam bem, são modos alternativos de você trabalhar a educação regular. Portanto, a resposta é a letra C. A questão 49 também fala sobre atendimento educacional especializado. E ela pede para assinalar a alternativa correta. Então, dentro das alternativas, nós temos aqui que ela é facultativa? Não, ela não é facultativa porque ela é um dever do Estado. As atividades devem ser iguais às da sala comum com adaptação? Não. O atendimento educacional especializado tem um projeto próprio, são atividades completamente diferentes da sala de aula. É substitutivo? Não. A educação especial não substitui o ensino regular. É ofertado somente nas classes regulares das instituições de ensino? Não. Então, ela é complementar à formação dos estudantes com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. Então, o AEE, o atendimento educacional especializado, complementa, quer dizer, ela vai dar para o aluno as condições para que ele possa desenvolver o seu potencial, suas habilidades com um professor especializado. Então, ela não substitui, mas ela complementa a ação pedagógica para que o aluno tenha um desempenho melhor na escola e fora dela. Então, 49, alternativa E. 50. O 50 também é uma questão que vai falar sobre a educação infantil e a organização do tempo e do espaço. Então, ela fala assim: organizar o cotidiano das crianças pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias e, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir principalmente das suas necessidades. É importante que o educador observe que as crianças brincam, como essas brincadeiras se desenvolvem, o que elas mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais atenção e em que momentos do dia estão mais tranquilas ou mais agitadas. Esse conhecimento é fundamental para que a estruturação do espaço temporal tenha significado. Então, aqui a questão falou sobre como que o olhar do professor vê o trabalho na educação infantil. Então, a questão pede o seguinte: as seguintes alternativas fazem parte da rotina diária, exceto uma. Então, dentro das alternativas, uma não faz parte dessa rotina diária, que é aula expositiva. Higiene faz parte, alimentação faz parte, a hora do brincar faz parte, as atividades educativas também. Mas a banca está pedindo qual não faz parte
da rotina diária. Então, a resposta da questão 50 é a letra D. 51. Esta também é uma questão sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É aquela lei nova que nós trabalhamos, onde eu falava sobre qual era o público-alvo, sobre quais são as barreiras, o que são barreiras, né, que impedem a participação plena do cidadão na vida em sociedade. Falamos sobre educação, falamos sobre trabalho, sobre saúde e tudo mais. Então, esta questão fala o seguinte: de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, LBI, o profissional de apoio escolar. Na hora que eu falei, eu ainda falei, vocês serão esse profissional de apoio escolar. Ainda brinquei, essa questão cai no concurso. E caiu. Então, quem é esse profissional de apoio escolar? É a monitora, a pessoa que monitora a pessoa com deficiência no recreio, no banheiro? Não, porque não é o papel de vocês ficar monitorando as crianças. Presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício das suas atividades diárias, excluindo os procedimentos de profissões de saúde? Presta cuidado, mas não é esse o papel do apoio previsto na lei. Acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal? Isso é aquele nós vimos que é o atendente pessoal. Então, está errada também. Exerce atividades de apoio na alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais fizer necessária. É esta a resposta correta. Então, o profissional de apoio escolar é aquele que dá atenção total, tanto ao cuidar quanto ao educar. Porque ele fala apoio à alimentação, a higiene, a locomoção, e atua nas atividades escolares em que for necessária. Então, ela vai atender não apenas a parte do cuidar, mas também no educar. Então, a questão 51 da Lei Brasileira de Inclusão, a resposta correta é a letra D. Nosso coleguinha aqui acertou. 52. A 52 é sobre a Base Nacional Comum Curricular. Ela é um documento de caráter normativo, quer dizer, ela é obrigatória, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos deverão desenvolver ao longo da sua escolaridade, né? Tanto na modalidade em todas as etapas da educação básica. Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o artigo 1º da LDB. Então, ela faz a associação da LDB com o primeiro artigo da BNCC com o primeiro artigo da LDB. Então, a questão agora pergunta sobre o que diz o primeiro artigo da LDB. Então, o artigo citado no trecho acima da LDB define que. Então, ela está associando o caráter da BNCC, que é um documento normativo, com o quê? Qual é a primeira definição, né, na LDB sobre o que é educação. Então, aqui, inclusive tem resposta aqui que se não tivesse citado o artigo 1º, estaria correta. Então, vamos lá, por que não é a primeira alternativa A? A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos. Isso aí faz parte lá do artigo 26, quando fala da organização da educação básica. Mas a questão está pedindo o artigo 1º da LDB. A educação é dever da família, do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade. Está correta a resposta? Se não tivesse citado o artigo 1º, esse é o artigo 4º da LDB. O ensino será ministrado com base nos princípios de igualdade também. Quando fala sobre os princípios, não está falando, não está definindo o que é educação. Na letra D, portanto, não está atendendo ao que a questão está pedindo. A letra D, o acesso à obrigação básica é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão atuar. Essa alternativa está dentro da LDB, mas não é o artigo 1º. Então,
Qual é o artigo 1º da LDB? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Portanto, como a questão pede o artigo 1º, a resposta correta é a letra E. Então, questão número... essa aqui é a questão número... Perdi aqui o número da questão, desculpa. 52. A resposta correta aqui, o artigo 1º da LDB, está na letra E. A questão 52 não é nossa, né? Então, vamos para 53. 53. Ser visto como um produto, a educação inclusiva, né? É um texto que está falando sobre a educação inclusiva, adaptado do texto de Romeu Kazumi Sasaki. Educação inclusiva, barreiras e soluções diversas. Vamos lá. Se vista como um produto, a educação inclusiva representa a vitória sobre todos os tipos de barreiras que tentarem viabilizá-la ao longo de sua implementação. Se vista como um processo, a educação inclusiva é um poderoso instrumento capaz de transformar um sistema educacional, passando-a gradativamente de excludente para includente. Em ambas as visões estão presentes implicitamente todos os aspectos educacionais que precisam ser ou mantidos como são, ou melhorados, ou substituídos, ou acrescentados em todas as barreiras que dificultam ou impedem essas ações. Então, aqui no texto do Romeu Kazumi, está falando sobre a mudança que teve, né, da educação, né, especial, que antes ela era substitutiva, né? Você tinha uma escola para as crianças especiais, você tinha uma escola para as crianças normais. Com o tempo, também a educação inclusiva mostrou-se um poderoso instrumento de inclusão, que transformou o sistema educacional, porque todas as crianças estão convivendo juntas. Então, a educação inclusiva possibilitou superar barreiras. Aí ele vai o seguinte, associar nesta questão, como eu disse para vocês, eles podem pegar um assunto, associar com outro. E associando, então, essa definição de educação inclusiva com a Lei Brasileira de Inclusão. Então, ele fala sobre os tipos de barreiras, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa correta. Então, ela cita barreiras urbanísticas, as existentes nos edifícios públicos e privados de uso coletivo. Urbanística não é barreira nos edifícios, ela é a barreira que existe nos espaços. Barreira nas comunicações, diz respeito às instruções baseadas nas inteligências múltiplas. Não, barreira de comunicação é aquela que ela impede ou dificulta o acesso da pessoa à informação. Barreiras nos transportes relacionadas à adequação de aparelhos e equipamentos no seu cotidiano. Também não é, porque a barreira nos transportes é aquela que dificulta ou impede a locomoção da pessoa. Barreiras arquitetônicas as existentes nas vias públicas, privadas de aberto público. Também não é, porque a arquitetônica, aí sim a arquitetônica é nos prédios. E as barreiras atitudinais são comportamentos que impeçam ou prejudicam a participação social em igualdade de condições. Então, a alternativa que define o que são barreiras de acordo com o texto acima, que fala da inclusão, e com a Lei Brasileira de Inclusão, a resposta correta é letra E. Barreiras atitudinais são comportamentais, porque são aquelas que impedem ou prejudicam a participação da pessoa plenamente na sociedade. Então, questão 53, letra E. 54. É sobre primeiros socorros. 55. A teoria de Jean Piaget define que no estágio pré-operatório, de 2 aos 7 anos, a criança trata os objetos como símbolos de uma outra coisa.
Centrada no seu próprio ponto de vista, a criança ainda não é capaz de colocar no lugar do outro, nem de avaliar o próprio pensamento. Ela não considera mais do que um aspecto, um problema ao mesmo tempo, fixando sempre em apenas um deles. Adaptado do Instituto de Ciências Sociais, Desenvolvimento e Aprendizagem, CAPES. Assinar a alternativa que descreve corretamente atividades que estimulam a criança que está no período pré-operatório. Atividades que promovam a criança na interação em equipe entre crianças da mesma faixa etária. Atividades que incentivam conceitos abstratos. Não, porque conceitos abstratos ela só vai ter condição de ter lá no período concreto, lá a partir da adolescência. Atividades que aguçam a interação com o mundo através de texturas, formas e cores. É importante também, mas não é isso que vai fazer com que ela, acabe a aceitar o outro, a ter um melhor relacionamento interpessoal. Atividades que desenvolvam a criatividade, o raciocínio, lógica, a imaginação e os conceitos matemáticos. Ela até poderia ser, mas eu ainda fico com a alternativa A. E atividades que trabalham coordenação motora fina, movimento de pinça, noção espacial e percepção visual. Bom, é uma questão aqui, ainda que eu acho bem desafiadora, porque dependendo da idade, com 2 anos é uma coisa, com 3 é outra, com 4, com 5, 6, 7. Então, a questão está muito genérica, né? Quando ela abre essa faixa etária de 2 a 7, talvez a gente pudesse até ter mais de uma resposta. Eu ficaria com a letra A, atividades que promovam interação em equipe entre crianças da mesma faixa etária. Então, no meu ponto de vista, a resposta alternativa da questão 55 é a letra A. Mas, como eu disse, eles até podem colocar uma outra, dependendo da faixa etária que eles pensaram na hora de fazer a questão. É uma questão até passível de ser contestada. 56 é sobre segurança, tá? Embora a gente não tenha trabalhado, eu não tenha trabalhado essa questão 56, eu gostaria de deixar até para o próprio professor que fez a questão, que trabalhou o tema, fazer isso, sobre segurança escolar. Eu acho, no meu ponto de vista, que a resposta da questão 56 seria a letra D, manter o controle de acesso às escolas, permitindo somente, não sei, eu realmente, eu prefiro me excusar de responder essa questão, porque eu não conheço o tema completamente. 57. É do ECA, né? Uma questão fácil, que dá para a gente responder até me antecipando ao professor, né? Crianças e adolescentes têm os mesmos direitos humanos gerais que os adultos e também direitos específicos que reconhecem suas necessidades especiais. As crianças e os adolescentes não são propriedade de seus pais, nem são objetos indefesos de caridade. Eles são seres humanos e são sujeitos aos seus próprios direitos, adaptado da Unicef. E eles fazem vamos dizer assim, uma correlação entre texto de direitos humanos, né, que foi um tema trabalhado pela professora Zuleika, e o Estatuto da Criança, que foi trabalhado pelo professor Edric. Então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito específico à liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto uma. Então, ele tem direito à opinião e expressão? Está correto. Buscar refúgio, auxílio e orientação? Está correto. Brincar, praticar esportes e exercícios? Está correto. Participar da vida política na forma da lei? Está correto. Optar por homeschooling ou escola pública? Não. A criança não tem a opção de definir se ela quer estudar na escola em casa ou na escola pública. Então, a alternativa que está errada é a alternativa E. Então, 57, letra E. 58 fala sobre a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso. Então, vamos deixar para o professor. 59, ela vem falar sobre o projeto político-pedagógico, né? Então, o projeto político-pedagógico é aquele documento que vai normatizar toda a vida da escola, né? Portanto, ela está solicitando aqui na alternativa
quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, lembrando um pouquinho sobre o projeto político-pedagógico, ele é elaborado pela comunidade escolar, então, pelos professores, né, pelos representantes dos pais, portanto, ele não é um documento elaborado pelo diretor ou pela Secretaria Municipal de Educação. Então, a primeira alternativa está falsa, porque ele é elaborado, ele é feito pela comunidade escolar, professores, representantes dos pais, representantes dos funcionários, representantes da direção. E se for uma escola de ensino médio, no caso, representante dos alunos. Portanto, ela não é feita pelo diretor ou pela secretaria municipal. Então, está errado, falsa a primeira. Segundo, caracteriza a instituição escolar em seus sujeitos, recursos humanos, físicos e materiais, conforme a realidade da comunidade local. Sim, este documento, ele vai, à medida que ele vai sendo elaborado, ele tem vários tópicos. Então, ele fala sobre a comunidade, horário de funcionamento, qual é a clientela que ele atende, quais são os recursos humanos que a escola tem, quais são os recursos físicos e materiais, tem laboratório, tem biblioteca, tem quadra, não tem. Então a parte, ele vai fazer toda uma descrição do ambiente físico e humano da escola, verdadeiro. Deve conter a definição de metas, das estratégias, do processo de acompanhamento das aprendizagens a curto, médio e longo prazo. Sim, então ele não vai tratar apenas da parte estrutural da escola, ela também vai representar o quê? Como será desenvolvida a aprendizagem na escola. Portanto, ela tem que ter metas, ela vai ter o que vai ser conseguido ao longo do primeiro ano, o que ela vai ser conseguido, né? Que tipo de estratégias vão ser utilizadas, como vai ser o processo de avaliação. Então, a terceira alternativa é verdadeira. Então, a resposta para a alternativa, para a questão 59 é a alternativa B, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, 59, letra B. 60. Em seu sentido tradicional, expressa um conjunto de direitos e deveres que permitem aos cidadãos e cidadãs o direito de participar na vida política e da vida pública, podendo votar e ser votados, participar ativamente da elaboração das leis e do exercício de funções públicas, por exemplo. Hoje, no entanto, seu significado assume contornos mais amplos, que extrapolam o sentido de apenas atender às necessidades políticas sociais e assume como objeto a busca de por condições que garantam uma vida digna às pessoas. Esse trecho se refere ao conceito de cidadania. Então, aqui até pode, né, dependendo do enfoque que a questão, a banca quis dar, ser o conceito de democracia. Mas quando ele fala assim, conjunto de direitos e deveres que permitam ao cidadão o direito de participar na vida, então tudo bem, aí seria propriamente a democracia. Mas quando fala, né, que ele extrapola o sentido apenas de atender às necessidades públicas e sociais e tem como objetivo a busca de condições que garantam uma vida plena à pessoa, aí a gente já está falando de cidadania. Então, né, a professora Zuleika, que trabalhou o tema, ela ainda fica com a alternativa B, cidadania. A questão 61 também é sobre a Constituição Federal. 62, nós voltamos para a LDB. A questão 62, ela vem falar sobre as opções que nós temos de orientações da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, da seção 2, que fala sobre a educação infantil. Então, ela coloca 5 alternativas, dizendo que uma delas não está dentro dessas orientações da LDB. A. Será oferecida em pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Correto? A educação infantil será oferecida nas pré-escolas para crianças de 4 e 5. Será oferecida em creche ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos. Também está certo, porque a creche é de 0 a 3. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Correto? A avaliação tem o objetivo de promoção da criança para o acesso ao ensino fundamental.
Lembra que eu falei bem para vocês? A avaliação na educação infantil não é pré-requisito para você acessar o primeiro ano do ensino fundamental. Ninguém repete na pré-escola. Portanto, a alternativa que está errada, a exceção, é a letra D. Por quê? Porque o objetivo da avaliação na educação infantil é compreender o desenvolvimento da criança ao longo da educação infantil e não avaliar se ela está apta para entrar no primeiro ano. Portanto, a resposta errada é a letra D. E a letra E está correta, porque o atendimento pode ser em período parcial ou em período integral. O parcial é no mínimo 4 horas diárias e o turno e a jornada integral é no mínimo de 7 horas. 63 também é uma questão que fala sobre a Base Nacional Comum Curricular e ela vai falar sobre as competências da BNCC. Bom, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime da colaboração entre as 3 esferas, que é municipal, estadual e federal, e as balizadoras de qualidade de educação. Assim, gente, tá muito ruim para ler, tá? Assim, além das garantias de acesso e permanência, é necessário que os sistemas, redes e escolas garantam um patamar de conjunto de aprendizagens a todos os estudantes. Então, a BNCC é aquele documento que vai estar ajudando nessa parte da execução das políticas públicas, né? De como garantir aprendizagem a todos, que é essa tarefa fundamental da BNCC. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais que estão definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências, né? E que chama de competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a BNCC é um documento obrigatório, que nós já vimos, então ela tem 10 competências gerais e depois para cada disciplina, ela vai ter, a cada área do conhecimento, ela vai ter as específicas. Pode ter a específica de português, de matemática, de artes, de geografia, de história e tudo mais. Mas, então ele fala, em relação ao conceito de competência, que está na LDB, que está na BNCC, assinar a alternativa correta. Então, eles colocaram aqui 5 alternativas sobre o que é competência. Argumentação de fatos e dados e informações confiáveis? Não. Ela em nenhum momento, ela é um documento que faz argumentações. Então, as competências são mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, quer dizer, fazer o aluno praticar. Então, essas práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Essa é a definição de competência. A competência é você mobilizar todos os conhecimentos do aluno, as suas habilidades, as suas atitudes e valores, para que eles possam resolver os problemas da sua vida. Então, a competência não é algo exclusivo da escola, mas é realmente para prepará-las, né, para a vida na sociedade. Por isso que a competência, ela é definida como mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes e valores. Então, a resposta correta é a letra B. Então, 63 da BNCC, resposta a letra B. 64. Novamente, uma questão sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Lembra que eu falei para vocês que ia cair bastante coisa da Lei de Inclusão? Lá veio mais uma questão. Em 2003, foi incluída na Lei Brasileira de Inclusão com Deficiência a formalização do uso nacional do cordão com desenho de girassóis. Lembra que eu coloquei bem embaixo na apostila, com a fotinho, né? E falei, olha, isso aqui é fresquinho, novinho, acabou de ser incluído, pode cair na prova, e está aqui na prova.
Então, de acordo com a LBI, o uso desse cordão de girassóis dispensa a apresentação de documento? Não, de jeito nenhum. Somente poderá ser usado por pessoas com deficiência intelectual e autismo? Não, a lei não fala quem tem, né, que pode ser, que é exclusivo de usar. É opcional e a sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei? Sim, ela é opcional. Porque a pessoa pode não, querer não usar o cordão, mas isso não quer dizer que ela perde os seus direitos. Comprova a deficiência oculta para matrícula no atendimento educacional especializado? Não, o cordão é apenas um elemento para facilitador de identificação da pessoa. É obrigatório para pessoas com deficiência oculta menores de 12 anos? Não é obrigatório, hora nenhuma. Portanto, a questão 64, Lei Brasileira de Inclusão, a resposta é C. O uso é opcional e sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstas em lei. 65. Aqui vai falar sobre o bullying e sobre os programas de São José. Então, nessa questão aqui, vamos dizer assim, eles fizeram uma questão mais de atualidade do que realmente de conteúdo. Então, ele fala, o bullying envolve quem pratica, quem sofre e quem assiste. Então, o bullying, ele afeta todo mundo, né? É necessário intervir em todas as dimensões. Para a vítima, é necessário um trabalho de autoafirmação e expressão de sentimentos. Quem agride mantém uma autoimagem no grupo que pode ser poderosa. Por isso, é preciso mudar o que é valorizado pela escola. Já quem assiste se cala para não saber interferir e temer ser o próximo. Então, você veja, por isso que fala que o bullying, ele envolve quem pratica, quem sofre e quem assiste. Por isso é necessário uma rede de apoio para que esse grupo consiga agir. Então, é de um texto, né? Esse texto acima é adaptado de Paula Salas, quando a convivência saudável é uma preocupação da rede. Então, essa é a definição do bullying. Aí, o que ele colocou? O programa Gestão de Conflitos de São José é uma forma de prevenção ao bullying. Então, esse programa é um programa que foi instituído, acho que, se eu não me engano, em março de 2023. Dentro desse programa, né, o que tem como, vamos assim, como ações? A divulgação dos casos nos espaços escolares e conselho de classe? Não, não é isso. O programa não prevê ficar escancarando os problemas de bullying. O estudo da técnica do semáforo da comunicação empática e interpessoal. Dentro do programa, este é uma das formas de prevenção. Então, a resposta correta da alternativa da questão 65 é a letra B, o estudo da técnica do semáforo de comunicação empática e interpessoal. C, ações voltadas a habilidades e competências socioemocionais? Não. Formação de agentes de segurança formação de agentes de segurança pública para atuarem dentro das escolas? E a implementação de núcleos de assistência psicossocial. Eu entrei no site da prefeitura e fui olhar, né, essa questão. E lá, dentro dos objetivos do programa de gestão de conflitos São José, está a resposta do estudo da técnica do semáforo de comunicação empática e interpessoal. Então, né, pelo que eu estou achando, né, pelo que eu procurei como resposta, 65 seria a letra B. Letra B, o estudo da técnica do semáforo. 66. Aqui fala sobre a organização do ambiente escolar. Elas pegam na adaptação do texto da Mussacato, o que a organização do espaço da sala de aula revela. É um texto de 2014 ainda. A organização do ambiente escolar reflete a alma da instituição e o compromisso com os estudantes. As paredes e demais elementos indicam o aluno é um sujeito ativo e principal ator na produção e organização do conhecimento, ou, pelo contrário, é um receptor passivo das informações. A organização da escola, não apenas da sala de aula, mas de todas as áreas, depende do que se espera da aprendizagem dos estudantes.
Então, a Murielle fala sobre, e a Eduarda diz o seguinte: se você chega numa escola, pelas paredes, pelo que está exposto, você percebe qual é a filosofia daquela escola. Então, a organização não só da sala de aula, mas da escola como um todo, os corredores, pátio, tudo aquilo, né, demonstra que tipo de preocupação tem a escola com a aprendizagem dos seus alunos. Então, a respeito da organização do ambiente escolar, assinala a alternativa incorreta. Então, quando você tem uma escola toda preparada, tudo, ela estimula o contato social? Sim. Proporciona a sensação de bem-estar? Sim. Incentiva a fragmentação dos saberes? Olha, se eu estou querendo que a criança construa conhecimento e que a criança tenha uma visão de totalidade, eu não posso pensar que a organização do ambiente escolar pode fragmentar o conhecimento e a apreensão dos saberes. Portanto, a resposta para essa questão é incentiva a fragmentação dos saberes. Porque a letra D está correta, né? Uma boa organização proporciona aprendizagens diferentes e reflete a proposta pedagógica da escola. Então, a questão 66, a resposta para a questão é a letra C, incentiva a fragmentação dos saberes. Então, uma escola que não se preocupe com os alunos, que não tenha toda essa vamos dizer assim, a publicização dos trabalhos das crianças, aquele trabalho de valorização, é aquela que não está, então, incentivando a construção dos saberes e possibilitando a fragmentação dos saberes. Então, a resposta incorreta para uma organização do ambiente escolar é aquela que fragmenta os saberes. 67, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem é que a gente tem que comunicar quando a criança está com excesso de faltas, quando está invadindo e tudo mais? É o Conselho Tutelar, gente. Então, essa aí é fácil demais, que a gente não deve errar. A 67, mesmo não sendo minha, mas a gente, como diretor de escola, sabe. Nos casos de maus tratos, que você percebe que a criança está sendo negligenciada, sofrendo violência, ou quando ela está evadida, né, ou quando você já fez de tudo e a escola não conseguiu com a família, né, atenda os direitos das crianças, nós temos que comunicar ao Conselho Tutelar. Então, 67, a letra B. 68 é da Constituição Federal. Aqui é interessante, né? Ela associa a Constituição Federal e a Base Nacional Comum Curricular. Lembra que eu falei que era bem comum, né, a banca unir dois temas. Então, a Constituição Federal é um documento normativo que embasam a BNCC, e a BNCC define o quê? Que o ensino será iniciado com base nos princípios da gratuidade, nos estabelecimentos oficiais de gestão democrática do ensino público? Não, porque a BNCC não fala isso. Quem fala isso é a LDB. A União aplicará anualmente, nunca menos que 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% do domínio da educação básica? Está correto, porque a LDB fala isso, né? Mas, será que está na BNCC? Vamos continuar vendo. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira. Tudo bem na Constituição, mas não está falando nada na LDB. Serão fixados conteúdos mínimos para ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum, o respeito aos valores culturais, artísticos e nacionais. E o Estado garantirá a todos o pleno exercício de direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e incentivará a valorização dos conceitos. Gente, essa questão aqui, a 68, ela realmente é uma questão bem polêmica, porque a BNCC, ela fala, né, nos princípios de gratuidade, não fala, não está mesmo. Quando ela fala que a União aplicará nunca menos que 18%, ela está na Constituição, mas não está na BNCC. Sobre a universidade também não. Então, eu acho que a resposta correta aqui é a letra D. Serão fixados mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum, respeito aos valores culturais. Ou pode ser a E.
O Estado garantirá a todos o pleno exercício de direitos culturais, o acesso às fontes, mas aí não fala, na BNCC não fala. Eu ficaria mais com a letra D, porque ela também está muito ampla, gente. Essa questão aqui, ela está muito jogada, tá? Então, 68 seria a letra D. Porque é a BNCC que vai garantir, gente, as habilidades e competências que vão ser desenvolvidas. O certo seria não ser fixados os conteúdos mesmo, mas as competências e habilidades. Por isso que eu estou achando que essa questão aqui, ela ainda pode até ter algum tipo de questionamento, tá bom? Em 69, o Brasil, ao longo de sua história, naturalizou desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola permanente dos estudantes e ao seu aprendizado. São amplamente conhecidos as enormes desigualdades entre os grupos de estudantes, definidos por raça, sexo e condição social e econômica de suas famílias. Diante desse quadro, as decisões curriculares e didáticas e pedagógicas da Secretaria de Educação, o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação dessas desigualdades. Então, o papel dos sistemas e das escolas é reconhecer que existem desigualdades e montar estratégias para superá-las. Para isso, os sistemas e as redes e as instituições devem se planejar com claro foco na equidade. O que é equidade? Equidade é você verificar, né, essas desigualdades e dar para aquele público que tem uma defasagem muito grande ou que tem vamos dizer assim, um distanciamento do resto da turma, mais e mais estratégias de superação dessas dificuldades, para que com esse algo a mais, eles possam, então, ter condições de igualdade de oportunidades na escola. Então, a equidade é você dar mais a quem precisa para que eles possam ter condições de igualdade. Então, em relação ao conceito de equidade, de acordo com a introdução da BNCC, é possível afirmar que contextualiza os conteúdos gerais dos componentes? Não. Reconhece que as necessidades são diferentes? Sim. É isso que é equidade. Incentiva o desenvolvimento humano que privilegia a dimensão intelectual? Não. Organiza as aprendizagens obrigatórias que todos os estudantes devem desenvolver? Não é isso. A equidade não é organizar a aprendizagem obrigatória. Constrói e orienta procedimentos para aplicação de avaliação quantitativa? Não tem nada a ver com avaliação. Então, a equidade é reconhecer que existem necessidades especiais, né? E esses estudantes são diferentes. Eles precisam lembrar que a necessidade dos estudantes que são diferentes não quer dizer que eles são alunos portadores de necessidades especiais. Não, eles precisam de um atendimento diferenciado para poder chegar a um nível de igualdade de oportunidades. Com isso, né, nós terminamos a parte de conhecimentos específicos da educacional e as demais questões, então, são ou da Constituição, do ECA, primeiros socorros, ou da parte de desenvolvimento psicológico. Agradeço a todos a atenção e, para facilitar para vocês, nós vamos também disponibilizar uma tabela com a correção das questões da área de educação. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e espero que vocês tenham se saído bem na prova do agente educacional. E para aqueles que as questões que vocês não acertaram, sugiro que vocês retomem a apostila, olhem, que pelo menos vocês terão uma aprendizagem concreta para uma futura avaliação. Muito obrigada a todos e tenham a todos um bom dia.